É, hora do Mão. Um bebê nasceu, com o rei demônio sem cabeça o protegendo. O próprio general da Montanha da Neve abriu caminho para ele. Até mesmo a avó surda de Shuma sacrificou sua vida para salvar a criança, porque ele era o filho do diabo, nascido uma vez a cada século. Para ele, praticar o poder é 100 vezes mais rápido do que o normal, mas também o torna alvo dos demônios. Era o 15º dia do 7º mês, e as portas do inferno estavam abertas. Naquele momento, a mãe do bebê estava indo de porta em porta em busca da ajuda para dar à luz à criança. Mas por causa do festival dos demônios, todos rejeitaram ela, até chegar à casa do velho Lee. Ele estava olhando para a barriga grande da mãe, em pé, no frio congelante. Então ele se apressou para pedir que a mãe entrasse, mas a avó ao lado gritou para deixá-la em paz. Ela já estava morta. O velho Lee fungou e lembrou que hoje era o festival dos demônios. Mas então ele foi agarrado pela mãe. Ela simplesmente grita para salvar o filho dela, mas antes que pudesse terminar de falar, vários chicotes são lançados contra a mãe. A velha mulher apareceu com um chicote. Ela era discípula da ortodoxa Shuma, do culto dos imortais de 4 feixes e 8 pilares. Ela desafiou a mãe a não pisar ali, mas mesmo assim, a mãe chicoteada fica de joelhos, continuando a implorar como se não tivesse ouvido. Ela fala que não estava morta, pedindo para que o seu filho seja salvo, mas quando a velha de Shuma vê isso, ela diz que a vida vital da mulher se dissipou, e ela só estava viva por causa da criança. Ela fala para a mãe que o seu filho não está mais vivo, mas assim que ela ouve essas palavras, a mãe tem um ataque. Não, ela tinha certeza que ele estava vivo e bem. E vendo a centopeia gigante na barriga da mulher, a avó de Shuma fica paralisada, se perguntando como alguém poderia usar um truque tão perverso para machucar as pessoas. Era um feto de imigração. Então a velha reage, dizendo que o feto estava em estado crítico. Se o feto morresse naquele momento e a sua energia se dissipasse, ela se tornaria um demônio difícil de dar luz, e todas as mulheres grávidas da vila morrerão. Nesse momento, o velho Lee se apressou em dizer para ela fazer o parto, mas quando a avó falou com ele, ele começou a suar frio. A mulher não podia ter o bebê. Ela não deveria ter o bebê. Já era quase meia-noite, e a meia-noite de hoje é o ano In, o mês In e o dia In. Uma vez que essa criança nascer, a mãe In morre e a criança In nasce, e os demônios riem e os vivos choram. A criança nasceria com habilidades psíquicas, e cultivar o poder do diabo seria 100 vezes mais rápido do que o normal, o que também era perfeito para a possessão do demônio maligno. Agora as portas do inferno estão abertas. Demônios a centenas de quilômetros de distância estão esperando pela sua chance. O dia que aquela criança nasceria seria o mesmo dia que centenas de demônios se movimentariam. E os dois acabariam morrendo aqui. E à medida que o relógio marca meia-noite, um demônio já é o primeiro a aparecer, mas foi cortado ao meio com um movimento rápido. Nesse momento, o velho Lee disse que essa espada já tinha acordado vários ladrões e valentões, mas era a primeira vez que tinha cortado um demônio. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, a mãe finalmente não conseguiu mais resistir, com a centopeia explodindo da sua barriga e a criança nascendo. A velha fala, sem acreditar, que finalmente o filho nasceu. E o velho Lee pergunta para ela por que essa criança não tem um cordão umbilical. E a velha explica que o bebê tinha sido colocado em seu ventre, então não poderia haver um cordão umbilical. A técnica é chamada de remoção do feto do abdômen. Ela envolve retirar a criança recém-formada do corpo da mãe, e em seguida combinar ele com o sangue dos 5 venenos, e depois colocada dentro de uma mulher nascida no ano In, mês In e hora In. A mulher devia ser parente direta da criança, e quando a criança estivesse madura, ela torturaria a mulher até a morte. Ela garante que quando chegar a hora, a fúria seria avassaladora, e mãe e filho também obedeceriam àquele que lançou o feitiço. Ela continua explicando que geralmente aquilo acontecia depois de um ódio muito grande, e criava aquele tipo de maldição. Esse ódio não apenas prejudica as crianças, mas os pais da criança são amaldiçoados. Para ter aquele destino, aquela mulher não devia ser uma pessoa comum, e a velha de Shuma não consegue acreditar que ela tenha conseguido dar à luz ao bebê. De seu menor medo, a velha começa a confortar a criança. E foi nesse momento que a mãe caiu de joelhos. Ela mostra o tesouro da criança. Será muito útil para ele. E ela promete retribuir os dois na próxima vida. Depois disso, a mãe dá seu último suspiro. No entanto, quando a mãe caiu, vozes surgiram de todos os lados. Cheira bem, velho Lee, diz uma delas. E agora, o velho Lee estava prestes a responder, mas a velha o interrompe a tempo. As portas do inferno estavam abertas, e o aroma do sangue dos 5 venenos da criança fazia com que essas coisas malignas não esperassem mais. Ela ordena que ele leve o menino para dentro, perguntando aos demônios se eles realmente achavam que a linhagem ortodoxa do Nordeste de Shuma era uma farsa. Ela levanta as mãos no ar, gritando em voz alta, discípula de Shuma. Por meio desta, convida os 8 mestres a virem até ela, e com o som de uma víbora cuspindo, uma cobra gigante aparece de repente atrás dela, e a batalha estava prestes a começar. E agora, o velho Lee entrega a criança para os filhos da avó surda, pedindo para que eles cuidassem bem da criança, ao mesmo tempo que os consola. Eles não tinham por que se preocupar. A mãe deles era a discípula mais forte de Shuma em um raio de 100 km. Ele também dá a eles o selo da velha. A mãe dele disse para ele levá-lo até o telhado e segurar o centro da formação. Mas lembrando que não importa o que aconteça,
ele não devia falar ou se mover. E depois disso, o velho Lee empunhou sua espada, que já tinha matado inúmeros bandidos, os avisando que se algo acontecesse com ele ou com a mãe deles, ele devia pegar sua nora e seu filho e correr. A velha tinha dito que o velho pinheiro no topo da colina iria protegê-los. E quando ele terminou de falar, o velho Lee arregaçou as mangas e murmurou para a espada para lutar ao seu lado mais uma vez. O sangue dos bandidos fedia, mas hoje ela iria provar o sangue dos demônios. E olhando para o outro lado, a avó surda já mudou de forma. Ela perguntou ao velhinho o que ele estava fazendo ali. E ao ouvir isso, o velho Lee explica: "Você é o mestre Sheng, imortal Shuma da avó surda, no corpo dela. Já ele era um vizinho da senhora, e por isso ele estava ali. Mas o mestre Sheng não entende direito. Ele diz à senhora que era apenas uma cobra, e se isso ficar muito perigoso, ele teria que fugir." Nisso, a avó surda disse que sem problemas. Ela entendia, pedindo desculpas a Shang pelo incômodo. E assim que as palavras saírem da sua boca, vemos 2 dedos do oitavo mestre se juntarem. Então, ele lançou um pó que se dispersa em todas as direções. E observando as inúmeras marcas que apareceram do lado de fora, o oitavo mestre avisa que tinha pegadas em cima das cinzas do incenso. Então eles já estavam ali. De repente, 2 demônios brancos aparecem na porta. O oitavo mestre desamarra na mesma hora o cinto da avó surda, reclamando com a velha mulher por invocá-lo tendo apenas aqueles bibelôs. Mas mesmo assim, com apenas um estalo, os 2 pequenos demônios são dissipados pelo chicote. O oitavo mestre continua reclamando. Aqueles eram apenas mortos que comeram as almas dos vivos. Não tinha por que ele ser invocado. Mas antes do mestre terminar de falar, uma criatura gigante vem em busca da cabeça da avó surda. Mas tem um golpe, e o velho Lee o atacou com sua espada, fazendo o monstro gritar que aquela era a lâmina do assassino dos 100 cortes. E nisso o velho Lee responde com desprezo que tinha matado mais do que apenas algumas centenas de bandidos no passado. Depois disso, o velho Lee fica novamente em guarda, porque agora o pátio estava cheio de sombras escuras. O oitavo mestre também pergunta o que diabos era a criança que a velha mulher salvou. Aquilo era ruim. Mesmo se a raposa, a Doninha, a Python e o demônio imortal Qin Feng vierem, ainda seria difícil lidar com tudo aquilo. Então ele se desculpa, dizendo que não consegue fazer isso. Mas ele mal terminou de falar, e uma voz abafada é ouvida. Ela pergunta para onde ele estava indo. E quando o oitavo mestre recupera seus sentidos, ele percebe que é um demônio sem cabeça bloqueando o caminho. Naquele momento, a avó surda também percebeu que era o demônio imortal Qin Feng. E antes que a avó surda pudesse dizer algo, Qin Feng disse com gratidão no peito que ele era originalmente um monstro selvagem. Mas graças à adoração ao longo dos anos da velha, ele se tornou um dos 4 pilares, garantindo que não fugiria como o pequeno demônio cobra. O rosto de Qin Feng estava sombrio depois de terminar de falar, sem mencionar que ele tinha a sensação de que ela estava vindo. E realmente, depois que o demônio imortal Qin Feng termina de falar, uma grande cadeira de seda vermelha se aproxima lentamente. E depois que ela apareceu, todos os demônios ao redor caíram de joelhos. Justo quando a multidão se perguntava o que poderia estar na grande cadeira vermelha, a avó surda exclama que era a vovó Mai. Ela não entendia por que a vovó Mai, uma imortal demoníaca, estaria competindo pelo filho do Yin Extremo. Depois de ouvir isso, a vovó demônio diz de modo suspeito para não temer. Ela estava apenas de passagem. Mas se eles realmente não conseguiam parar aquela pequena escória de demônios, ela não se importaria em entrar em ação. Nesse momento, o velho Lee começou a xingar. Aparentemente as desgraças nunca vêm sozinhas. E na mesma hora, um demônio se prepara para atacar o quarto. E vendo isso, Qin Feng avança na direção dele, dizendo que a vida do pequeno mestre será protegida por ele. O demônio já tinha empurrado metade de seu corpo pela porta. E a boa notícia é que Qin Feng já estava pronto para agir. E com um único golpe, ele o matou. E naquele momento, o bebê pegou o rabo de outro demônio malvado. Achando aquilo engraçado, ele se pergunta qual seria o gosto daquele negócio e dá uma mordida nele. E aparentemente, mesmo com poucos cabelos, seus dentes ainda são naturalmente afiados. Do outro lado, os monstros lançaram um ataque combinado. E infelizmente parece que o oitavo mestre já fugiu há muito tempo, enquanto o velho Lee ainda tentava resistir sozinho. A avó surda, tendo entendido tudo, diz que não adiantaria mais resistir. Ela avisa que deixará eles sozinhos. Ele deve pegar a criança e ir embora. Com ela para trás, eles tinham uma chance de sobreviver. Mas assim que ela termina de falar, um vento forte chega e é tarde demais. A avó surda apenas permaneceu lá, com os olhos vazios. O velho Lee é o primeiro a falar, perguntando a Qin Feng por que ele saiu com a criança. Mas nessa hora a avó surda disse que algo estava errado. O demônio imortal Qin Feng está sendo controlado pelo filho do Yin. Naquele momento, o bebê observava os 100 demônios sem qualquer consciência. Tudo que ele sabia é que quando eles o viam, se eles não se ajoelharem, eles estarão mortos. E depois de observar os pequenos demônios, a criança encontra novamente o corpo da sua mãe. E com isso, entrou nele e fundiu com seu corpo, rindo e perguntando se todos não tinham respeito por ele. Em um ataque brutal, os pequenos demônios parecem completamente indefesos. O bebê os despedaçou
em um piscar de olhos. E vendo isso, a avó surda, que estava querendo proteger a criança, passa a ficar determinada a eliminar ela. O bebê já era tão cruel, mesmo tendo acabado de sair da barriga da mãe, se perguntando que tipo de mal ele se tornaria. Nesse momento, o oitavo mestre, que estava fugindo, aparece e diz que o garoto estava inconsciente. Quando ele terminar de dispersar o mal que trouxe do ventre da sua mãe, ele se tornaria uma criança normal. E ao ouvir essas palavras, o velho Lee diz que não era bom. De repente, a aura maligna se dispersa, chocando os monstros ao redor. À medida que o mal em seus olhos se dissipava, o bebê finalmente recobrou a consciência, pedindo por leite. E vendo isso, o velho Lee de repente gritou para que aqueles malditos não tocassem na criança. Mas a voz surda impede Lee quando ele estava prestes a agir, pedindo para ele parar, porque uma pessoa comum como ele morreria se fosse até lá. Ela busca o fundo de seu baralho, pegando o osso de demônio milenar e o transformando em um demônio para detê-los. Ela ordena mais uma vez para que ele pegue a criança e fuja. E com essas palavras, Qin Fen ficou chocado, dizendo para ela não fazer isso, já que não conseguirá viver para sempre, e pensar que o filho de Yin era apenas um bebê na época, totalmente inconsciente dos sacrifícios que estavam sendo feitos por ele. E assim que a voz surda comeu o osso do demônio, um vento frio do oeste surgiu, os fazendo se perguntar se seria uma avalanche. O velho lhe grita que de repente, tudo congelou por centenas de milhas. Todos os monstros foram transformados em esculturas de gelo, e até mesmo o poderoso oitavo mestre Shang foi congelado como um tolo. E ao lado dele, a vovó Mai também ficou surpresa e sem palavras. Aquilo não era uma avalanche, porque aquela figura lendária apareceu de repente. Quando a multidão reage, um cara branco acorrentado apareceu. Eles não sabem o que está por trás das correntes. E a vovó Mai desapareceu de repente, e disse à vovó surda que ela estava por conta própria. Aquela criança não era sua para possuir. E vendo como um demônio mortal também fugia, a vovó surda agarrou o velho Lee pelo braço e o fez se ajoelhar, fazendo a reverência ao General Bravo. Naquele momento, o velho Lee está confuso. General Bravo, ele era um deus? Depois de ouvir isso, a vovó surda explica que ele não é um deus, mas é uma boa pessoa. Diz a lenda que seu verdadeiro nome era Ben Tiger, o filho de um caçador. Ele nasceu com uma grande força e coragem, mas é tolo por natureza. Seus pais morreram jovens, então ele viveu uma vida difícil, até que foi adotado por um lenhador nas montanhas. O velho lenhador o tratou como se fosse seu próprio filho. Ele também tem uma filha que é famosamente bonita, e conforme o tempo passou, se apaixonou pelo Ben Tiger, e assim eles se casaram. Mas por causa da beleza, a mulher atraiu a atenção de muita gente ruim. Em uma delas, o valentão da aldeia chegou para roubar as mulheres do povo com suas conexões com o governo. Mas graças a Ben Tiger, eles foram dominados. Mas porque Ben Tiger não os matou, eles conseguiram a chance de escapar. E quando Ben Tiger voltou para sua casa, sua família já tinha sido dizimada. Sua esposa foi desonrada e enforcada em uma viga, e o guerreiro se odiou por não tê-los matado. Então, logo depois, ele foi atrás da família do valentão, e depois de terminar o serviço, ele se ajoelhou nos túmulos de seus entes queridos por 9 dias, até que o corpo fosse enterrado na neve. Por causa das suas ações, o imperador o nomeou o grande general da bravura. Ele acabou se tornando um deus da montanha que protegia a região. E ouvindo essa história, o velho Lee disse que esse é um homem. E depois, ele gritou para a figura branca que se ele quisesse vingança, ele teria que saber quem era seu inimigo. Mesmo que ele obtenha a criança e se torne imortal, não vai poder desfazer o passado. Mas antes de Lee terminar sua frase, a criança rastejou lentamente em direção ao general, estendendo suas mãos. E vendo isso, o mestre Shang se transformou em uma pequena cobra, gritando que até mesmo os cadáveres de neve estavam ali. E se eles não saíssem de lá agora, eles iriam sofrer de uma morte terrível. Enquanto isso, o grande general da Montanha da Neve olhou para a criança e de repente puxou suas correntes. Nessa hora, incontáveis demônios soltaram um grito de dor. Então ele moldou as almas dos 100 demônios juntas. E logo depois, ele se ajoelhou em reverência para a criança. Ele colocou o brinco na orelha do bebê. E depois disso, a criança pôde sentir uma forte energia de Yin e morte fluindo para dentro do seu corpo. Depois disso, o general se curvou em direção à criança e se dirigiu ao corpo da sua mãe. O oitavo mestre que estava fugindo passou por ali e um grande pé pisou diretamente nele. Ele dá um aviso ao pequeno demônio cobra. O pequeno mestre dele estará sob sua proteção a partir de agora. E se ele falhasse, faria sopa de cobra com ele. E logo depois, ele pegou o corpo da mãe. Naquele momento, a criança olhou para sua mãe, que estava distante, e sentiu que algo estava faltando no seu coração. Ela já era uma pessoa morta. Ela deu à luz à criança através da sua obsessão com a maternidade, mas na verdade, já estava morta. O bebê começou a se perguntar quem mais no mundo cuidaria dele incondicionalmente. E ao ver a criança tão miserável, a avó surda pega pelos braços imediatamente e enfia o dedo na sua boca. E também nesse momento, incontáveis monstros gritaram de dor ao mesmo tempo. Acontece que o general de neve tinha prendido eles consigo antes de partir. E com o canto do galo, se dava o fim da jornada noturna dos 100 demônios. O velho Lee crava sua espada no chão, falando que a sujeira já era.
E sim, ao amanhecer. O oitavo mestre diz que essa coisinha tem muita sorte, já que o general de neve estava realmente ajudando. E o velho lhe diz a mesma coisa. Aquele bebê tinha escapado de um tiro. Ele tinha certeza que no futuro ele terá muita sorte. Mas a avó surda não é tão otimista. Ela diz que é apenas o começo. Antes que a criança se torne o verdadeiro senhor dos 100 demônios, todas as noites poderão ser como essa noite dos 100 demônios. E a única maneira de salvar a Terra era estabilizar o espírito da criança. O portão do inferno já estava fechado, mas se ela quisesse estabilizar a alma da criança, deveria pelo menos esperar até que ela pudesse falar. Em 2 anos, a aldeia se transformará em uma aldeia de demônios. E ao mesmo tempo, ele disse que temia que não pudesse fazer nada. Mas a avó surda o olhou com expressão séria no rosto. Agora só restava uma coisa a fazer. Com isso, a avó surda liderou o grupo até o topo da Montanha Nevada, ao lado do pinheiro de 10.000 anos. A avó surda é vista preparando várias oferendas. Então ela implora: Ancião Song, você que salvou a vida da menininha, ouse implorar novamente. Mas antes das palavras serem terminadas, a palavra mal aparece no chão. Mas a avó surda estava determinada a salvar a criança. Ela disse que não estava fazendo isso apenas pela criança, mas também estava fazendo isso pelo mundo. E de repente a cabeça da avó surda começou a sangrar. Mas o velho pinheiro permaneceu sem responder. Essa cena enfureceu diretamente o velho Li. Ele disse pro velho pinheiro que ele, Li Ulong, não se ajoelhava nem para céu, nem para terra. Ele só estava se ajoelhando pro pinheiro hoje. E se ele não salvasse a criança, ele o cortaria e o usaria como lenha. E de repente se ouve um barulho. Ele cuspiu sangue depois de apenas 1 segundo, implorando novamente, com a alma pesada de 1000 homens. Depois dessas palavras, o pinheiro pareceu se mover. Um galho cai diretamente na cabeça do velho Li, que não parece saber o que estava acontecendo. Mas a avó surda exclama que ele vai ajudar. Naquele galho tinha óleo, e depois o pinheiro perpétuo. Ainda assim, Li continua sem saber o que fazer. Ele diz que era inculto e um homem rude, então pergunta o que diabos era isso. Mas mesmo assim, a avó surda corre de volta pro complexo, arrastando o velho Li consigo. Ela pede para ele cavar um buraco e enterrar um pouco de terra. Vendo isso, o velho Li fica louco, pensando o que ele estava fazendo. Mas antes que ele pudesse falar mais, os galhos da árvore rompem do solo com violência. E num piscar de olhos, ela cresce e se torna uma árvore gigante. Nesse momento, a avó surda parece aliviada. Com aquele pinheiro perpétuo, a sujeira não poderá entrar. E agora, ela já podia trocar a pele da criança. Com a chegada da noite, todos os rituais são preparados. O ritual chamado Descarnar seria selar todas as aberturas da criança com a pele de um espírito de 1000 anos ou mais. Assim, o caminho de cultivo da criança seria completamente cortado. E se aquela criança realmente se tornar o Senhor dos 100 demônios, ela não saberia se seria bom ou mal. Ela era uma velha mulher que praticou a vida toda sem a pele de um espírito de 1000 anos. E nessa hora, o oitavo mestre pergunta se 1000 anos seria realmente suficiente. Mas quando ele terminou de falar, os dois olharam para ele com desprezo. E o oitavo mestre pergunta irritado para quem eles estavam olhando, dizendo que mesmo que ele fosse um pouco perdedor, seus ancestrais eram grandiosos. Citando o ditado que uma serpente se transforma em uma raiz nodosa após 500 anos. Uma raiz nodosa se transforma em um dragão com escamas em 500 anos. E o dragão é transformado em um dragão divino em 500 anos. E depois ele se gaba dos tipos de dragões e como seus ancestrais gostavam de colecionar peles trocadas. Observando o mestre agir com elegância, os dois ficam radiantes de alegria. Ele diz para eles que daria a pele de dragão, mas sobre sua fuga na noite anterior, e de repente interrompido por Qin Feng irritado, dizendo para ele não enrolar. Ao mesmo tempo que a avó se pergunta como o oitavo mestre conseguiu escapar de uma batalha. E logo depois que ela disse isso, ela diz aos dois para não relaxarem na vigilância do lugar, sendo respondido por oitavo mestre e Qin Feng. E depois, com a pequena gota de óleo de pinheiro cai na boca da criança, seu corpo todo passa a brilhar. E ao mesmo tempo a avó surda murmurava que esperava que ele estivesse seguro do desejo demoníaco quando se tornasse um plebeu. Ela pede ao oitavo mestre a pele do espírito, e um objeto estranho começa a sair do pescoço do oitavo mestre. Depois de um tempo, vemos escamas de dragão cintilante. O objeto que parecia um ovo de dragão apareceu em sua mão. Com o arremesso do oitavo mestre para o centro da formação, em um instante, a pele envolveu o garoto. A avó surda diz para ele que se ele não conseguisse suprimir a pele do dragão, terá que lidar com isso. Naquele dia, a avó surda selou todo o cultivo da criança com a pele de dragão, porque a única maneira dele estar seguro dos demônios era se tornar um humano comum. Mas à medida que a pele de dragão de 10.000 anos apertava cada vez mais a criança, seu corpo inteiro solta um grito de dor. E até mesmo o espírito do dragão, contido na pele, tentou lutar pela sua carne. O velho Li foi o primeiro a perceber que algo estava errado. E naquela hora a avó surda grita para ele pegar o que a criança recebeu da sua mãe. E ouvindo isso, o velho Li não hesitou nem por um momento. Naquele momento os 2 tesouros voaram diretamente para a mão da criança. Um momento de grande perigo. Agulhas douradas começam a perfurar seu corpo de todos os lados. E o pingente de Jade também emite uma explosão de luz. Com a ajuda do tesouro, a alma do dragão se despedaçou na mesma hora. Ele foi bem sucedido em absorver em seu corpo, passando de um rei demônio para um ser humano comum, marcado pela marca do dragão. A avó diz que essa criança era um verdadeiro desastre,
então deveriam chamá-lo de Juná. E nesse momento as palavras do pingente Jade chamaram a atenção do velho Lee. Ele acha que o sobrenome da criança deveria ser Hua, então estava decidido. A partir de agora, ele seria conhecido por Hua Junan. E 5 anos depois, ele se tornou uma criança normal. Ele nem consegue andar sem cair, mas o velho Lee se prova um avô gentil, consolando o garoto. Ele, por outro lado, estava animado por ter pego algumas ervas, dizendo pro vô Lee que com aquelas ervas, talvez eles pudessem curar a doença do tio Sam. E daí o tio Sam pode levar ele para pegar sapos. E a vovó não ia chorar também. Mas o vô Lee disse pra ele que teme que a doença do tio Sam talvez nunca seja curada, a menos que o Rei dos 100 Demônios retorne. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. E é isso. Tchau.